Vitória é considerada a 10ª melhor cidade do Brasil para se fazer carreira profissional. Comércio exterior, o setor metalúrgico e o petrolífero estão em alta. Este é o nosso assunto aqui no Mídia, que recebe o Wallace Miles, coordenador da área de economia do Instituto Jones Santos Neves, e Ângelo D'Ambrosio, mestre em comércio exterior. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Okay. Wallace, saiu numa reportagem recente da revista Você que Vitória era a 10ª capital, do país para se fazer carreira profissional. Como é que você vê isso? É isso mesmo? Eu acho que Vitória realmente tem se mostrado como um espaço de mercado de trabalho bastante privilegiado no contexto nacional, face ao dinamismo da economia capixaba, que concentra aqui no espaço urbano as maiores oportunidades de trabalho. Eu acho que isso é um fenômeno recente, mas que apresenta tendências bastante promissoras, ou seja, apresenta possibilidades cada vez maiores de inserção no mercado de trabalho e de valorização desse espaço de qualificação profissional. Eu acho que esse ranqueamento é resultado não apenas de um fator de alternativas de trabalho, mas é também o resultado de toda uma ambiência que se tem entre os setores público e privado local na criação de oportunidades. E em relação à qualidade, à mão de obra qualificada, a gente já tem aqui, nessas áreas específicas de comércio exterior, petróleo, a gente já tem aqui no Estado? Como o Wallace falou, exatamente o Estado oferece, dentro do contexto da Federação, hoje o Estado do Espírito Santo ele oferece uma condição de uma melhor capacidade profissional, para a execução da capacidade profissional. E exatamente por essa nova força econômica que surge no Estado, a exploração de petróleo, gás natural e etc., claro que as instituições de ensino já estão voltadas, abrindo novos cursos para a formação do profissional, como nós estamos vendo na área de comércio exterior, na área de engenharia do petróleo, enfim, todo esse segmento aí que vai ser o futuro do Estado. Estão abrindo, mas eu quero saber se já tem. Já tem aqui no Estado. Já tem no Estado, porque você importava muita mão de obra. Até pouco tempo nós tínhamos a importação no segmento de serviço, comércio exterior, nós tínhamos aí a importação através de Santos, ou seja, a formação profissional só de Santos, ou do Rio de Janeiro. E agora nós já temos profissionais formados aqui no Estado, temos várias instituições e também na área de petróleo já começa a ter também. Embora, Ângela, a gente possa acrescentar o seguinte, que no ano passado mais de 2.000 técnicos foram contratados do exterior, deram entrada no Brasil, mais de 2.000 técnicos para a área de petróleo e gás. Ou seja, não só engenheiros, mas técnicos de alto nível, técnicos especializados também, em termos de Brasil isso. Ou seja, ainda há um déficit de formação, ou seja, ainda há espaço para a entrada de técnicos estrangeiros e, sobretudo, com esse boom esperado de crescimento do setor energético no Espírito Santo, o déficit vai se alargar. Ou seja, as instituições locais estão se mobilizando para criar competências, mas tem que ter velocidade nesse processo. Por quê? As empresas, esses grandes players que vão se instalar aqui no mercado local, eles não vão, de forma alguma, esperar pela maturação dos profissionais locais. Eles querem profissionais já prontos. Tem aqui uma estimativa da Agência de Desenvolvimento em Rede do Espírito Santo, que serão gerados 421 novos empregos de nível superior nos próximos 3 anos nessa área de petróleo. Eu acho que pode ser até gerado mais, inclusive, direta e indiretamente. Eu acho que já vai gerar muito mais. Mas como o Wallace está falando, você me perguntou se existe já cursos na área já prontos no Estado para oferecer às pessoas para se formarem para atuarem nesse segmento. Agora existe. Agora, como ele está falando, o prazo de maturação disso, claro, as empresas estão chegando e elas querem encontrar profissionais prontos. E esse tempo aqui é o problema hoje, Você tem aí um vazio, uma vacância nesse prazo, uma vacância. Por isso até que elas exportam. Exatamente. E segundo o Jornal Gazeta também saiu uma estimativa que até 2006 vão ser, aqui no Espírito Santo vão ser produzidos em média 1 milhão de barris de petróleo. O que, se for isso mesmo, se vai chegar perto da Bacia de Campos, que é a maior do país. É isso mesmo? Perfeito. Nessa questão das potencialidades do setor energético, petróleo e gás, o que se vê é o seguinte: há uma diferença entre exploração e prospecção.
Muitas vezes estudos, estimativas, sondagens são feitas sem que sejam confirmadas. Então é importante que nós estejamos dentro das expectativas comedidas. Ou seja, não se pode gerar também um excesso de otimismo em função de sondagens que ainda não se efetivaram. Né? É preciso que avaliações técnicas sejam sucedidas de avaliações técnicas, que nós tenhamos um real quadro dessas possibilidades. E aproveitando o que o Ângelo tinha falado anteriormente, uma questão é a seguinte: você gera um grande número de oportunidades junto a essas empresas petrolíferas. Agora, um número muito maior de outras oportunidades forma-se em torno de prestadores de serviços, de empresas fornecedoras para essas grandes produtoras. Porque, veja bem, o pessoal estratégico, o núcleo compacto estratégico dessas empresas, são formados de profissionais de elevado nível de conhecimento, muita experiência, habilidades múltiplas. Então, o que ocorre é o seguinte: esse pessoal é cada vez um número mais reduzido de profissionais. Então, para esse núcleo estratégico, as oportunidades são mais escassas. Agora, é preciso que as instituições, é preciso que nossos estudantes sejam formados com a perspectiva de se tornarem empreendedores, que eles sejam formados na perspectiva de desbravar as oportunidades que se tem para se inserir no contexto não de uma empresa petrolífera em seu núcleo estratégico, mas de todas as possibilidades que circunscrevem ao que a gente chama de oil business. Uhum. E a Vitória também está classificada como a quarta capital, né? A quarta posição em qualidade de vida. O que dá tanta credibilidade assim à nossa cidade? Bom, essa parte aí, bom, eu sinceramente, para te falar qual a credibilidade que eu posso, na minha visão hoje, eu vejo como Vitória é uma cidade maravilhosa estrategicamente, condição geográfica, etc. Você está perto do Rio, São Paulo. Agora, a qualidade de vida, a gente tem um pouco, já teve melhor. Hoje em dia, a Vitória, ela passa por um problema como passa Rio, que passa São Paulo, uma forte poluição, a poluição da CST, a poluição da Vale. Agora, a qualidade de vida hoje, no todo o contexto que você analisa Brasil, ainda é bom de morar em Vitória. Você tem Vitória, você está perto da serra, você está perto do mar, você tem um espaço físico fácil para você se locomover, você que, enfim, você tem oportunidades para você trabalhar, para da casa para o trabalho, para almoçar, para ver os filhos, enfim, isso é qualidade de vida, né? Qualidade de vida para você fazer uma caminhada na praia, enfim, na serra, em qualquer lugar. Agora, eu coloco, mais uma vez, já esteve melhor. Hoje em dia nós estamos aí com um problema sério, que é a violência, a falta de políticas aí, por parte do governo para controlar isso, os problemas econômicos que vai agravando a crise da violência, que é a falta de emprego, que nós estamos discutindo exatamente isso, o futuro do Espírito Santo em termos de mercado de trabalho, mas nós estamos vendo aí esses grandes projetos, CST, Vale do Rio Doce, que cresceram e largaram a parte marginal, uma pobreza absoluta, porque essas pessoas saíram do campo, saíram da agricultura para trabalhar nesses projetos. Depois acabam esses projetos e eles ficam ao Deus dará e vão se marginalizando em favelas, nas periferias. Hoje no Brasil são 11 bilhões e 700 milhões de desempregados. Você acha que isso faz o quê? Com que as pessoas elas queiram, né, segurar o seu emprego e assim também elas acabam se sujeitando a acúmulo de funções por um mesmo salário, ou às vezes trabalhando em vários turnos do dia, né? Elas acabam optando até por diminuir achatamento de salário. Você acha que as pessoas hoje elas estão acabando assim, deixando um pouco a qualidade de vida de lado por esses fatores? Na verdade, a questão da qualidade de vida no ambiente metropolitano envolve, como o Ângelo falou, algumas variáveis objetivas: acesso à educação, saúde, infraestrutura, saneamento, lazer. Envolve um conjunto de variáveis objetivas, renda, e um conjunto de outras variáveis também de caráter mais subjetivo. Então é preciso balizar um pouco isso. No plano da objetividade, Vitória está muito bem.
Ou seja, repetidos governos municipais têm tido a competência de levar a termo programas sociais de elevada efetividade, massificação da educação, clínicas hospitalares. Há programas muito bem delineados na área social no município de Vitória. Agora, do plano das questões subjetivas, das decisões individuais entre optar por lazer ou por trabalho, é um tanto quanto mais complexo se falar sobre isso. O que a gente vê é o seguinte, que esse desespero do desemprego estrutural, esse desemprego, essa precarização das relações de trabalho, flexibilização ao extremo, trabalho parcial, trabalho temporário, excessivas relações de subcontratação, tem forçado o trabalhador a buscar alternativas de forma desesperada. Porque muitas vezes o trabalhador tem visto a questão do desemprego e da precarização das relações de trabalho como uma questão de deficiência pessoal sua, quando na verdade não é. A questão é conjuntural, a questão é estrutural, a questão é macro. Ou seja, não passa pela competência ou não de cada um necessariamente. O problema é muito mais geral. Em 97, a gente está falando de desemprego, em 97 um executivo demorava em média 6 meses para poder conseguir, um desempregado, né? Conseguir se reempregar. E agora ele demora 11 meses e meio. Como que está o mercado? A tendência é ficar cada vez mais estreito? Lógico, e não é 11 meses, hoje já está em 15 meses. A última pesquisa, 15 meses, um executivo está sendo... Quer dizer, ele está se colocando no mercado, ou seja, está indo para a vitrine, como se fala no linguajar aí do mercado, e ele leva 15 meses para ser reaproveitado novamente na função, que às vezes não nem na função que ele estava, uma função menor, até para não a qualificação que ele estava numa empresa. Quer dizer, e a tendência disso daí, como ele falou, o empreendedorismo, nós estamos vivendo a era do emprego. Essa palavra emprego, eu fico um pouco, eu coloco o seguinte, emprego no mercado mundial hoje, quando você fala o foco Brasil, o foco do mercado mundial. Emprego não é mais a palavra que você empregaria para o mercado que está aí. Seria o trabalho, você vai vender o trabalho, você tem que se preparar para o trabalho e não para o emprego. Aí, como ele falou na parte das forças indiretas, forças produtivas indiretas, vinculadas ao petróleo, exploração de petróleo, etc. Você pode ser empreendedor em qualquer área, você pode vender o teu trabalho, você pode trabalhar numa empresa prestando um serviço. Então, essa palavra emprego, hoje o PIB brasileiro, o informal, está em 400 bilhões de reais. Nosso PIB do Brasil hoje bate 1 trilhão e 200 mais ou menos projetado. Hoje nós temos um PIB informal de 400 bilhões de reais. Quer dizer, é o empreguismo informal, é a parte informal que está aí, que está crescendo, né? Exatamente o que ele falou. Isso é um conjunto de fatores que vem proporcionando a isso. Você acha que o Espírito Santo ele vem sendo pouco lembrado, apesar dele estar se destacando nessas áreas de comércio exterior, petróleo? Olha, eu acho o seguinte, se você fizer uma análise do Espírito Santo, você vê, como o Wallace falou, as prefeituras, como Vitória, por exemplo, ela investe maciçamente, ela dá uma atenção muito forte para a educação, ela tem um planejamento para 10 anos, para 15 anos voltado para esse mercado, ou seja, mercado de desenvolvimento econômico, e nós não assistimos isso no governo, quer dizer, nós estamos vendo o governo do Estado, um Estado que tem total vocação para o comércio exterior, e o que acontece no Estado do Espírito Santo hoje? Quais foram as atitudes do governo para fomentar o desenvolvimento de comércio exterior no Estado? Muito pelo contrário, nós tínhamos uma posição do 7º Estado participante na balança comercial brasileira, e nós estamos perdendo espaço para o mercado do Rio de Janeiro, porque o custo do Porto de Vitória, a parte de custo portuário, capatazias, o maquinário, né, são ultrapassados, sofrem manutenção permanente, custa caro. Então os empresários estão levando o seu movimento para os portos de São Paulo e Rio de Janeiro, claro. E uma coisa que ainda segura o Estado do Espírito Santo, né, é o Fundap que está aí, porque a hora que perdeu o Fundap... O Espírito Santo é o único, né? O único que tem que contar com o Fundo de Desenvolvimento Portuário. Quer dizer, então esse governo que está aí, ele não cria uma força para desenvolver. Nós estamos parados em comércio exterior no Estado do Espírito Santo. Nós estamos vendo aí o mercado parado, com uma infraestrutura portuária que nós temos, 7 portos, etc. Mas nós tínhamos que ter uma secretaria atuante de comércio exterior, uma pessoa capaz, tecnicamente, uma política de comércio, mesmo que o Brasil não tenha uma política de comércio exterior ainda, que é competência do Ministério da Indústria e Comércio, o Estado do Espírito Santo tinha que desenvolver isso por natureza própria, por ele ser
está no eixo São Paulo, Rio, Minas, corredor Centro-Leste, 7 portos. E o que nós fizemos até hoje? Nada. Quer dizer, nesse governo, né? Não fizemos nada. Falta muito incentivo, né, do governo. Talvez seria uma forma de estar reativando a economia, né, as exportações, tudo. Porque não é que o governo vai dar dinheiro. O governo tem que ficar, o governo não tem que cuidar disso. O governo tem que se preparar com a infraestrutura, oferecer infraestrutura, criar uma política de marketing agressivo, vender o Estado lá fora, participar de feiras, levar empresários. Isso é que é comércio. Você alavancar o comércio exterior, você investir, proporcionar investimentos de maquinários, né, guindastes, acabar com esse monte de máquinas, guindastes, empilhadeiras arcaicas que estão no porto. Sepetiba, você vê hoje, o Porto de Sepetiba tem um custo menor do que o Porto de Roterdã. Estava comentando com o Alisson agora, quando nós vimos para cá, saiu publicado uma matéria na Exame dessa semana, quer dizer, Sepetiba hoje, os investimentos foram direcionados para lá, foram canalizados para lá. Que dê o homem para atrair esses investimentos, que faça a ponte Brasília e Espírito Santo. Espírito Santo não é mais um estadozinho, ele tem uma representatividade hoje no Brasil. Bastante, né? A gente vai agora ao intervalo rapidinho e já a gente volta, não sai daí. O universo sonoro levado a sério em um bate-papo descontraído e inteligente. Tudo isso na Garagem, seu programa quinzenal, domingo, às 9h30 da noite. Uma realização TV Faesa. Mídia fala hoje sobre as melhores profissões para se seguir carreira no Estado. Com a gente, o Wallace Miller, coordenador da área de economia do Instituto Jones Santos Neves, e Ângelo D'Ambrosio, mestre em comércio exterior. O que tem de investimento, Wallace, hoje para o Estado do Espírito Santo? O que tem de projetado, né? Essa é uma questão, é uma pergunta bastante oportuna, porque faz lembrar um levantamento que o Instituto Jones tem, um levantamento dos investimentos projetados para os próximos 5 anos. Esse levantamento é feito quadrimestralmente e ele projeta para os próximos 5 anos investimentos da ordem de 18 bilhões de reais. Ou seja, a gente faz o monitoramento dos investimentos, claro, os investimentos acima de R$1 milhão e aponta para esse patamar. Esse indicador, esse número da magnitude do dinamismo da economia capixaba. Acende aí uma luz de que a economia capixaba tem muito a crescer ainda, que os agentes econômicos e 90% desses investimentos são privados, a maior parte na indústria, comércio, serviços e lazer, uma parte também em infraestrutura e energia. Agora, isso demonstra o seguinte, que o setor privado acredita nas expectativas futuras de realização desses gastos, ou seja, acredita que obterão retornos no Espírito Santo. Ou seja, há aí um sinalizador muito claro de um ambiente de otimismo no Espírito Santo. E no setor de comércio exterior, como é que está aqui no Estado? Olha, o comércio está... O que está sendo feito? O que está sendo feito hoje o Estado do Espírito Santo, a base econômica do Estado é o comércio exterior. Nós tínhamos uma base econômica do Estado voltada para a agricultura, para a parte agrícola, né? E da década de 70 para cá, os investimentos de porte que começaram a serem feitos, CST, Vale do Rio Doce, Samarco, Aracruz, etc., fez com que o Estado virasse o seu segmento, a sua base de crescimento econômico para o comércio exterior. E olha que nós estamos aí com uma infraestrutura portuária, temos tudo para ser hoje o Estado da Federação. Aliás, o Estado do Espírito Santo é o que tem hoje a maior capacidade de crescimento dentro do país, do Brasil. É o Estado do Espírito Santo. Nós precisamos simplesmente juntarmos o útil ao agradável. É o que? Nós temos a educação, as instituições de ensino voltadas para a pesquisa, em conjunto com a parte empresarial, onde as pesquisas, P&D, pesquisa e desenvolvimento, e o comércio exterior, que nós temos aí a base do Estado exatamente para explorar isso daí, o crescimento econômico. O que nós precisamos?
Nada mais, simplesmente vontade política. Você acha que está faltando vontade política para poder desenvolver, participar de feiras. Os empresários estão aí, quando você leva, se você tem alguma feira de porte, todo mundo participa. Quando você tem, você quer buscar tecnologias fora, o empresário vai e traz, independente de ter o governo por trás. Quer dizer, o que nós precisamos? Precisamos que o governo apoie com políticas agressivas de comércio exterior. Só isso. Nós temos tudo para crescer. E hoje o crescimento do Estado, dentro da federação, quer dizer, alguns estudos, alguns pesquisadores colocam como o Estado do Espírito Santo num crescimento de mais ou menos de 15% a 20% nos próximos 10 anos, dentro da conjuntura da economia brasileira, tal, da participação do PIB brasileiro. E com essa crise econômica, né, com essa alta do dólar, como é que ficam essas relações de comércio exterior? Só tentando, uma questão anterior, só tentando ponderar as coisas, eu acho que também há uma vigorosa indústria local que abastece o mercado interno brasileiro. É preciso não desprezar essa indústria que abastece o mercado interno, que tem crescido bastante acima da média nacional. A indústria de alimentos, a indústria de bebidas, a indústria de têxtil e vestuário, a indústria de calçados. Nós temos toda uma indústria local aqui que abastece o mercado nacional e que tem crescido de forma amplamente satisfatória, que concentra grande parte da força de trabalho ocupada. Nós temos uma agropecuária também com sinais positivos de dinamismo. Nós temos o café com uma pujança aí, um potencial que chega a ocupar 300 mil pessoas em certos momentos. Ou seja, tem-se também uma produção agropecuária para mercado interno que é amplamente satisfatória, embora no caso do café seja muito para exportação também. Voltado para o segmento de comércio exterior. Eu estava assistindo esses dias uma entrevista que teve com os presidenciáveis, né, um debate, e o Lula falou que o Brasil não tem uma boa política de comércio exterior. É isso mesmo? Como claro, eu falei no início, inclusive, de uma pergunta que você me fez, que falta uma política de comércio exterior brasileira. Mas aí, ele falou do Brasil, né? Do Brasil. Não do só Brasil. o Estado, não, do mas Brasil, do Brasil. Falta uma política de comércio exterior. Você pode observar o seguinte: quando houve o problema do ataque terrorista lá nos Estados Unidos, do World Trade Center, que aconteceu em setembro, o Brasil ficou perturbado. Ou seja, o que o Brasil ia fazer? Perder 37% das suas exportações, que é o que os Estados Unidos consumia do Brasil no modelo de exportação, quer dizer, de repente cai para 24%, e começou a se atirar para tudo que é lado, indo para a China, indo para não sei aonde, um Pratini de Moraes, percorrendo o mundo inteiro, levando empresários, porque nós não temos um planejamento estratégico, uma política de comércio exterior direcionada para exatamente um crescimento. O que nós estamos assistindo hoje no país? Um país que exporta 56 bilhões de dólares por ano. Bom, ora, gente, a Espanha, que cabe dentro do Estado do Brasil, exporta por ano 120 bilhões de dólares. Israel exporta 140, 130. Coreia, 125, 120. Quer dizer, nós não temos uma política de comércio exterior. 56 bilhões de dólares para o tamanho do Brasil é muito pouco. Eu acho que, aproveitando essa questão que o D'Ambrosio está apresentando, nós podemos, os candidatos, eu acho pelo menos os mais lúcidos, têm apontado numa mão dupla. Eu acho que há duas vertentes para o ano que vem. Uma é o incremento das exportações, essa política agressiva, fortalecer o PROEX. Desonerar as exportações. Desonerar as exportações, retirar essa carga fiscal o máximo que se possa, incentivar financiamento, política ativa de marketing, de logística, de infraestrutura, de capacitação, de ciência e tecnologia nas exportações. Agora, no recuperar, mesmo esse crescimento. Recuperar e potencializar. Nós precisamos de ter exportação que dê magnitude da economia brasileira. Mais valores agregados. Com certeza, incrementar mais tecnologia, incorporar valor aos produtos. Agora, no mesmo compasso, é preciso trabalhar-se com o quê? Com uma política de substituição de importações. É preciso fomentar essa política de substituição de importações. É preciso fortalecer a indústria e a agropecuária. É isso que eu queria que vocês falassem para mim um pouco, porque ele estava falando que a política, a gente estava falando aqui que a política não é boa, tudo, mas qual seria então uma melhor política? Não é que a política não é boa, não existe política de comércio exterior. Não existe? Não existe. Como reverter esse quadro? Veja bem um dado, por exemplo,
as exportações, os 15 maiores produtos da pauta de exportação brasileira para os Estados Unidos têm uma tarifação média de 44%. Os 15 principais produtos americanos de exportação para o Brasil têm uma tarifação média de 15%, em torno de 15%. Ou seja, nosso mercado interno está absolutamente desprotegido. Isso não vem de agora, isso vem desde o início dos anos 90. Ou seja, a indústria brasileira e a agropecuária no Brasil sobrevive, em muitos casos, até de teimosa. Porque tamanho é o grau de proteção, de desproteção do mercado interno. Então, esse processo de substituição de importações tem que ser feito dessa forma. Vamos ver quais são os setores que se tem aqui, fazer uma leitura de política industrial, quais são os setores produtivos, quais têm condições de competir, que a gente possa se integrar, eliminar tarifas, se for o caso. Quais são os setores que precisam de algum intervalo de tempo para que a gente possa torná-los aptos a competir em igualdade de condições? E quais são aqueles que são incapazes mesmos, inaptos, mas que podem ou não ser protegidos dependendo da sua importância econômica e social? Então tem que se for o que falta no Brasil uma leitura de política industrial que faça esse diagnóstico e que aponte com políticas e com instrumentos específicos para cada setor. Poder fazer crescer. Inclusive, Wallace, eu concordo plenamente com o que o Wallace coloca e fala o seguinte, exatamente porque você hoje no mercado internacional, você não pode falar, não vou mais importar, né? Você não pode falar isso, eu não vou importar teu produto. Claro que quando você visita um país para numa relação internacional, de uma negociação, você quer buscar um mercado, mas ele também quer buscar o mercado dele. Mas o que ele coloca é o seguinte, você tem que melhorar o teu parque industrial, você tem que investir em pesquisa, em P&D, para você procurar não importar tanta tecnologia para melhorar o teu parque industrial, que está tão sucateado. Então, o que acontece? As exportações brasileiras hoje, se você pega a pauta de exportação do Brasil, 64% é baseado em commodities, produtos primários agrícolas e minerais, né? Soja, café, minério de ferro, bauxita, papapá. Quer dizer, nós temos que ter tecnologia para melhorarmos a exportação em produtos com valores agregados, isso sim. E para fazer isso, você tem que ter o quê? Desenvolver a pesquisa, a parceria da empresa com a escola, com a instituição de ensino, né? Para você fomentar o crescimento econômico. O que fez a Coreia? A Coreia tirou 15% do PIB dela para direcionar para quê? Para a educação. Investir em educação, em pesquisa e desenvolvimento. E eles conseguiram se desenvolver. É um caso simples, é bem objetivo isso. Por exemplo, setor de roças ornamentais. Setor de roças ornamentais aqui no Espírito Santo, muito se tem falado que exporta material bruto, que depois é beneficiado na Itália, incorporado valor agregado, Estados Unidos. Então, o que ocorre é o seguinte, de que forma você pode mudar esse cenário? Primeiro, eu acho que já tem até um estudo sendo feito, o Instituto Jones tem participado desse estudo, de que ver como é que está o setor de bens de capital no segmento de roças ornamentais no Espírito Santo. Como é que estão os produtores de máquinas e equipamentos? Qual o grau de qualificação, qual o grau de competência que eles têm? A partir daí você faz um diagnóstico e vê que tipo de instrumento, que tipo de política você vai fazer para poder tornar a matriz de roças ornamentais, ou tornar o arranjo produtivo de roças ornamentais um pouco mais completo em termos de cadeia. Ou seja, dar mais completude a essa cadeia, que ele possa sair que você tenha não só produtores de máquinas e equipamentos, extração, mas que tenha beneficiamento e agregação de valor, para que a gente possa exportar esses produtos com uma qualificação maior. Eu queria saber agora de vocês, antes de acabar o programa, se vocês acham que tem algum segredo para uma carreira bem-sucedida, se tem alguma receita para o sucesso? Receita para o sucesso é conhecimento, informação, na base de qualquer... Atualização permanente. Hoje o capital intelectual é o que domina o mercado, o conhecimento é que você tem que ter conhecimento, você tem que estar bem informado sobre tudo, né? Você está com todos os ambientes econômicos, cultural, social, enfim, todos os ambientes do mundo inteiro, diariamente informado, minuto, às vezes até minuto. Estamos conversando agora o que já mudou no mercado, né? Quanto é que deve ter fechado o dólar, o que deve ter acontecido em algum país, enfim, e muda a política externa, muda tudo. Bom, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Mídia. O programa de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente volta. Uma boa noite para vocês.